Fala galerinha, beleza? Voltamos aí com o HTML básico 3. Essa é a parte 2. O vídeo anterior já estava bem extenso, então dei uma pausazinha e vamos seguir aqui com o nosso estudo, beleza? Bora lá. Então a gente finalizou aí a parte de tabela, deixei até um exercício para vocês fazerem, pesquisar e tentar fazer ali uma junção com o row span, beleza? Dá uma olhada lá. Enfim, quem não fez, faça aí, hein? E aí, pessoal, os próximos elementos aqui que a gente vai ver são as listas, tá? Existem dois tipos de listas e as listas no HTML, elas são muito utilizadas mesmo para me fazer lista de tópicos ou listas enumeradas, e ela é muito utilizada para menus, tá? As frameworks aí, né, Bootstrap, Materialize e outros frameworks HTML utilizam muito para fazer menus, para fazer lista de itens lá que você clica lá na tela, enfim, né? Ela é muito utilizada para isso, então é legal vocês saberem principalmente a sintaxe e no HTML puro, digamos assim, ela é utilizada mesmo para lista de tópicos ou lista enumerada. Então eu tenho dois tipos de listas, que é a UL e a OL, tá? Internamente as tags UL e OL, ela tem lá as tags LI que fazem especificamente mesmo os itens. Então vamos praticar aqui, ó. Então vamos fazer aqui, vamos apagar a nossa tabelinha, que foi da aula passada, legal. Então aqui eu só estou utilizando como exemplo, é legal vocês aí fazerem arquivos separados, criem um novo arquivo, tá? Então estou fazendo aqui só mais para exemplo mesmo, mas criem os arquivinhos de vocês aí e mantenham uma organização, beleza? Então legal, então vamos lá, primeiro fazer a UL, que é a minha lista, que é a minha lista de tópicos, beleza? UL. E aí vou fazer três tópicos aqui, café, chá e leite, por exemplo, né? Que é o LI, café, chá e leite. Beleza, uma listazinha aqui. Poderia botar ali, né, um cabeçalho, algo do tipo, né, nessa minha lista, se eu quisesse. Vamos lá para a meu navegadorzinho, atualizando, olha lá, como é que fica, né? Os meus tópicos fica com aquela bolinha, né, pretinha lá no início, né, onde eu posso utilizar aí para qualquer coisa que eu queira. E aí vou utilizar a OL aqui e os meus 3 LIs aqui, que são aqui pelo exemplo, é uma coisa, né? Café, chá e leite, para vocês verem aí a diferença. Chá e leite. Beleza? Então, botar as duas listas ali para vocês verem ali a diferença delas. Então, tá lá, ó, as minhas duas listas, a UL, que é a minha lista de tópicos, e a minha OL, né, que é a minha listinha ali de enumerada, beleza? Então, uma ela fica com as bolinhas pretas e a outra fica numerado automaticamente, beleza? Legal. Então, a lista enumerada, eu tenho várias possibilidades, né? Várias possibilidades de numeração, tá? Ou de enumeração. Então, a padrão é o número mesmo, que é esse type 1 aqui, ó, tá? Que é numerado, beleza? É o padrão. E eu posso, por exemplo, utilizar um type A, por exemplo, tá? Então, a minha lista enumerada, eu posso utilizar um type A, por exemplo. Vamos ver aqui como é que fica lá se eu utilizar o type A. Então, olha lá, ó, ele fica A, B, C e por aí vai. O A maiúsculo eu botei, se fosse A minúsculo, vamos ver como é que ficaria. O A minúsculo ficaria, né, o A, B, C minúsculo. E eu posso utilizar também, inclusive, colocando aqui o I maiúsculo, que ela enumera romano. Tá vendo que legal? Então você pode utilizar também o type números romanos, beleza? Então só uma curiosidade, um atributo aí possível da listinha OL, que é a listinha enumerada. E aqui eu tenho também a possibilidade de fazer sublistas, tá? O que seria uma sublista? Então olha só, aqui ó,
vou fazer aqui, ó, uma sublista aqui, ó, no chá, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho o chá, opa, vou deixar ele aqui. E aqui, ó, eu posso utilizar aqui, ó, como sublista, ó, eu tenho o chá e aí eu tenho, opa, aqui, ó, eu tenho o chá e aqui dentro do chá eu tenho outra listinha, né, que é o chá preto, chá verde e outras possibilidades de chá aqui, ó. Beleza. Vamos ver como é que isso aqui fica lá no meu HTML. Então, olha lá, ó. Percebam que ele vai criando subtópicos, ó. Então, o primeiro tópico era a bolinha preta, o subtópico da lista enumerada, ou desculpa, da lista de tópicos é a bolinha branca, tá vendo? E assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui no type 1 aqui e vamos fazer a mesma coisa aqui no chá, ó. Vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo. Beleza? Vamos ver como é que fica a minha listinha enumerada. Então, olha lá, ó. O chá, olha que legal, né? Ou que interessante. Na minha, opa, na verdade aqui é OL, né? Aqui eu copiei o L, mas é OL. Então tá lá, ó. Beleza. Então aqui na minha listinha aqui, ó, ele fica desse jeito. Vamos fazer, deixa eu ver fazer aqui uma curiosidade. Eu nunca tentei, não sei se vai dar certo. Deixa eu botar 1.1 aqui na minha sublista aqui. Vamos ver se ele vai... Não, ele não entendeu aqui. Pensei que talvez poderia utilizar aqui, se eu botar A, por exemplo, ele vai fazer uma sublistinha ali, ó, com os itens, com a letrinha, né? Enfim, e aí você pode brincar aí do jeito que você achar melhor, beleza? E aí, uma próxima tagzinha que a gente vai ver é a tag div, né, que é uma tag muito versátil, utilizada para subdividir a sua página em partes ou containers, né? É utilizada para separar partes e produzir a parte de layout. Ela aceita, né, uma quantidade muito grande de valores CSS para a formatação e o posicionamento, tá? E aí o div, a tagzinha div, né, é uma tag apagando aqui a nossa listinha. A tag div aqui, por exemplo, o div texto. Se eu recarregar a página, vocês vão ver que não tem nada, digamos assim, demais nisso. Porém, a div, ela aceita uma quantidade muito grande de possibilidades de layout, tá? Então aqui, por exemplo, para a gente exemplificar, tá? Eu estou utilizando aqui 3 divs, ó. Então aqui, ó, no meu exemplozinho, eu estou usando 3 divs, vou deixar até eles sem valor nenhum. E aqui eu vou usar um CSS, que eu vou colocar uma largura, que é o idif, botando aqui de 50 px. Eu vou colocar um height, que é uma altura, também de 50 px. E vou colocar um background color aqui, que vou colocar um red, por exemplo, tá? Legal. E aí eu vou fazer isso aqui com 3 divs, só que eles com cores diferentes, né? Vou colocar yellow e vou colocar aqui green, né? Verde. Beleza. Então um vermelho, um amarelo e um verde. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Então percebam, ó, eu consigo, né, com essas cores diferentes, eu consigo, por exemplo, vou aumentar aqui, ó, o meu do meio aqui para um tamanho maior, meu amarelo. Então aqui para você, até botei muito grande, deixa eu botar aqui 300. Então para vocês verem aqui, ó, né, se eu colocar aqui, por exemplo, que eu botei um idif do tamanho aqui de 50 só, mas vamos botar aqui o tamanho de 80, por exemplo. E aí vocês vão ver aqui, ó, que eu, por exemplo, poderia ter uma página com um menuzinho aqui, ó, né?
e aqui colocaria outros divs para preencher o restante da minha página. É lógico que existem outros elementos aqui que são possíveis você colocar aqui no div, a gente vai ver futuramente, onde você consegue posicionar esses elementos, aonde eu, digamos assim, construo esse container de conteúdo e depois vou só abastecendo com o conteúdo da minha página, tá? Então eles são muito versáteis para a construção de layout. Uma coisa muito legal da gente brincar com divs é fazer bandeiras, né? Bandeiras aí de países, né? Que a gente dá para brincar bastante aí com o posicionamento, né? E fazendo aí, né, uma coisa divertida, exercícios divertidos que a gente pratica aí com o div, né? Tentem fazer a bandeira aí de algum país, beleza? Então, legal. O div, depois a gente evolui com o conhecimento aí nos divs. E antes da gente entrar efetivamente na construção aí de layout, ou esses elementos de layout, é legal a gente saber os 3 principais elementos de posicionamento que o HTML possui. E são elementos CSS, tá? São elementos do HTML em complemento com o CSS. Que são o quê? São 3 conceitos de posicionamento muito importantes, tá? Então aqui, ó, fazendo a gente verificando de dentro para fora. Eu tenho o meu conteúdo, o meu content, o meu conteúdo aqui, ó, que seria, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tivesse um texto aqui, ó. Texto superior, vou botar aqui, ó, texto superior, texto do meio e texto inferior. Por exemplo, tá? Vou voltar na minha página e recarregá-la aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Legal. Aqui podem perceber que por padrão ele alinha à esquerda e acima, né, do conteúdo. Perceberam? Beleza. Mas enfim, aqui eu tenho o meu conteúdo. Esse conteúdo, ele tem uma coisa que é a borda, que é esse camaradinho aqui, ó, esse pretinho aqui, ó. Entre a borda e o conteúdo é o que a gente chama de padding, tá? Que é justamente o espaço entre o conteúdo e a borda, beleza? Então eu tenho a borda, que é esse pretinho aqui, e todo esse espaço aqui entre o conteúdo, né, tanto na parte de fora quanto a parte de dentro desse pontilhado aqui, é que essa parte aqui ele está chamando de borda, mas vamos botar aqui que toda a borda, considerando a borda só o pretinho aqui, todo esse espaço entre o final do conteúdo e a borda é o que a gente chama de padding, tá? Então eu tenho o conteúdo, o padding, a borda, e depois ainda do lado externo da borda eu tenho a minha margem, tá? Que é onde eu tenho a margem aqui, a outra, digamos assim, o outro conteúdo ficaria exatamente com todos esses elementos e o outro conteúdo aqui. Então, pegando a borda, eu sempre gosto de pegar a borda como referência, a parte externa da borda é a minha margem e a parte interna da minha borda, né, até o conteúdo, é o meu padding, beleza? Então, isso é muito importante a gente saber conceitualmente, porque eu posso atribuir valores, tá? Tanto para a parte, por isso que esse T, né? T aqui é de top, tá? R de right, L de left e B de bottom. Então, meu top, right, bottom, left são os valores que eu posso atribuir para esses 3 diferentes elementos. Então, eu posso atribuir, por exemplo, uma margem top, uma border top, um padding top, tá? Assim como eu posso para qualquer um do lado direito, do lado esquerdo, né, right e left, e o meu bottom, tá, que é a minha parte de baixo, beleza? E aqui a título de brincadeira e curiosidade aqui, eu deixar um link aí para vocês, que é do W3 Schools, que ele fala do Box Model, tá? Que é justamente esses elementos possíveis aí de margem, border e padding. Inclusive aqui ele utiliza, deixa eu tirar a tradução aqui,
ele tem aqui um try yourself, né? Que você consegue brincar com isso, tá vendo? Então aqui, ó, esse verde aqui, ó, é a minha borda. Aqui, ó, ele está utilizando aqui um seletor de tag, que é o div, tá? Que é um style, né? Um CSS, que ele utiliza aqui um CSS na própria página, um seletor de tag. Meu div aqui, ó. E aqui, ó, a borda aqui, ó, a borda verde. Beleza? E aqui você pode brincar aqui, ó, com a margem, com a borda. Então, vou, por exemplo, aumentar a borda aqui, ó. Vou botar uma borda aqui de 30. E aqui você clica em Run. Então, percebam, ó, minha borda verde aqui, ela aumentou. O meu padding, que é essa parte, ó, tá vendo aqui que tem um espaço aqui entre o texto e a borda? Ele tem aqui um padding em 50, vou aumentar aqui para 80, por exemplo, eu vou diminuir aqui, vou botar para 10. E quando eu clico em Run aqui, ó, pode perceber lá como é que o meu conteúdo ele diminuiu. E a minha margem aqui, ó, que é essa margem externa aqui, ó, que aqui tá branca, que é o que delimita aqui o meu conteúdo de cima para o meu div aqui, ó, eu vou botar 50. E aí vocês vão ver que esse elemento aqui ele vai aumentar, ó, o distanciamento dele, perceberam? Enfim, eu posso brincar com esses elementos aí do jeito que vocês quiserem, para mim saber exatamente ali como é que funciona cada um desses elementos, que inclusive vão ser muito importantes para as próximas aulas, beleza? Então a gente fica por aqui, pessoal. Foram os elementos, a parte 3 aí do HTML básico, onde a gente viu vários elementos e tags novas, complementares aí, que vão fazer muita diferença no nosso conteúdo e nosso conhecimento, beleza? Então a gente fica por aqui e até as próximas aulas. Valeu, pessoal!